Eu não sei vocês, mas eu não aguento mais procrastinar coisas que eu sei que eu quero, mas eu evito porque eu tenho medo. Tipo assim, pessoalmente eu sou o tipo de pessoa que prefere se arrepender de ter feito do que ficar escrava do e se. Mas a real é que quando eu paro pra pensar, eu tenho muito mais e se's preso a mim do que realmente decisões que eu tomei, sabe? Ou que eu deixei de tomar, projetos que eu não dei continuidade, enfim. Sei lá, parece que a gente tem uma indisposição muito grande a evitar novos problemas, né? A gente evita sair de um trabalho, terminar um relacionamento falido, encerrar amizades, começar um curso, mudar de cidade, de hábitos, enfim, mudanças. E a gente se acomoda no pensamento de que se for pra sofrer, que seja com alguma coisa que eu já conheço. Mas a real é que essa obsessão por controle, estabilidade das coisas é uma grande farsa. E acho que todo mundo sabe disso a essa altura. E chega uma hora que cansa você segurar, sabe? Deixar ir dói, mas segurar dói muito também. Mas eu também não sei como resolver, porque racionalmente falando, a gente sabe que mudanças exigem você se expor, você ficar vulnerável em situações, fazer com as condições que dá. Tudo que eu construí, tudo que eu passei, que eu tenho sólido na minha vida até hoje, em algum momento eu precisei encarar algum nível de desconforto e eu sabia que era parte do processo. Eu era tímida quando eu comecei a trabalhar, eu não sentia que ia dar conta da faculdade quando eu comecei, eu ficava insegura, nervosa quando eu comecei na academia e eu sinto muita insegurança gravando vídeo. Então, e por aí vai. E o meu lado racional ao mesmo tempo sabe que isso faz parte do processo. Esse desconforto é inerente. Como eu disse no vídeo anterior, não existe hora certa para começar, porque a gente nunca vai estar pronto para começar nada. E é por isso que eu penso que, além da morte, a única certeza nessa vida são as mudanças, porque tudo vai mudar. E se não mudar, talvez você fique desejando que tivesse sido diferente. Só que desejo sem mudança vira delírio. E mudar tem muito a ver com ego, porque o ego ele é a construção de como você vê o mundo e de como você vê a si mesmo, né? Então, isso é muito forte, porque quando você entra em contato com alguma coisa que contradiz aquilo que você considera certo, seu ego entra em alerta, e aí é o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva, que é justamente esse desconforto de você estar vivendo algo que te contraria, sabe? Que contradiz o que você acredita. E é por isso que a gente é tão resistente à mudança, porque mudar não é só racional, é emocional. É o seu eu construído tentando se proteger a todo custo. Só que você percebe que não faz sentido nenhum, porque esse eu, ele só existe na sua cabeça, é tudo coisa da sua cacholinha. Assim, vou usar um exemplo bem genérico: internet, redes sociais. A gente sabe que o algoritmo ele alimenta aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente não gosta, justamente para ou reforçar aquilo que você já se identifica ou para reforçar a ideia, a crença sobre algo que você não gosta. Fora que a gente está o tempo todo vendo a vida dos outros na internet, pessoas que a gente conhece e que a gente não conhece, se comparando, entendeu? Que a gente sabe a essa altura, né? Que aquilo são apenas recortes bonitinhos da vida dela, mas enfim, na nossa cabeça a gente entende que aquilo, que a vida da pessoa é o máximo. E a gente faz a mesma coisa. A gente também coloca recortes bem bonitinhos na nossa vida para as outras pessoas verem, porque é isso. O ego, ele se alimenta de validação. Mas, diferente da internet, onde tudo gira em torno do nosso ego, que a gente gosta, que a gente odeia, tem algo que eu, como simpatizante do meio acadêmico, acho muito interessante, que é o método científico.
né? A ciência, ela não tá nem aí pro que é que a gente acredita, sabe? Porque ego é crença, é opinião. E a ciência, ela vai olhar no fundo dos seus olhos e dizer com toda frieza: legal sua ideia, mas ela tá errada. E é assim que ela funciona. Funciona assim. Você foi lá, você descobriu alguma coisa, você ficou anos estudando um assunto, desenvolveu, beleza. Só que não é só isso. Para confirmar se realmente a sua teoria está certa, existe o que é chamado de revisão por pares. E aí funciona da seguinte forma: você passou anos estudando sobre um assunto, desenvolveu uma teoria e etc. Só que para sua teoria ser validada, ela precisa passar pelo que eles chamam de revisão por pares, que é quando você manda o seu trabalho para um grupo de pesquisa também, que sabe do assunto tanto quanto você, só que esses grupos eles não se conhecem, vocês não podem ter nenhum tipo de contato, que é para evitar o viés de confirmação. E aí eles vão lá, vão ver seu trabalho e pode ser que eles confrontem e discordem 100% do que você estudou. E aí eles discordando de você, eles podem te provar por A mais B que a sua teoria não faz sentido nenhum. E aí um bom cientista vai olhar para isso e pensar: realmente não faz sentido. Já era para minha teoria. Então, a ciência ela evolui com base nas mudanças nas descobertas e não com ao sabor das opiniões, porque opinião é coisa que a gente acredita e acreditar não é necessariamente saber. A gente não pode ignorar que o progresso ele vem primariamente de uma discordância, de um confronto. E opiniões fortes não estão relacionadas necessariamente com conhecimento profundo, no sentido de que pessoas inteligentes admitem que não sabem de tudo. Se a gente não tivesse olhar mais crítico sobre os nossos próprios pensamentos, as coisas não vão mudar. Na verdade, as coisas vão mudar, mas você vai ficar resistindo ao inevitável. E eu falo tudo isso me incluindo nisso, não como se fosse fácil. Na verdade, é muito difícil você mudar de opinião. Eu acho que é uma virtude. Eu admiro muito pessoas que têm a facilidade de mudar de opinião sobre as coisas, sabe? Essas pessoas que sentam, debatem e conversam e diante de fatos, muitas vezes conseguem, tem a coragem, na verdade, de passar por cima de, de ideais, assim, porque o ponto da outra pessoa muitas vezes faz mais sentido. Ou então, só de se questionar mesmo, sabe? Sair ali do castelo, do pedestal e tentar ver as coisas com outro ponto de vista. E qual é a solução então para resolver isso? Eu sinceramente não sei a solução certa, se é que existe uma solução certa, mas eu penso em duas coisas que para mim fazem sentido. A primeira é que se o ego é o que a gente constrói, talvez o caminho seja justamente olhar para aquilo que sobra de quando a gente desconstrói. Aquele tal do eu autêntico, sabe? Sem plateia, sem validação, sem influência do meio externo. E a segunda seria a consciência plena, que no budismo, da qual eu simpatizo bastante, o ego ele é visto como a raiz do sofrimento humano. E o segundo seria a consciência plena, que no budismo, que é uma visão que eu simpatizo bastante, o ego ele é visto como a raiz do sofrimento humano, sabe? Ele que nos prende ali num ciclo de expectativas e frustração. E a saída seria justamente você observar os seus pensamentos com certo distanciamento, sem se agarrar muito como se fosse tudo uma verdade absoluta. É difícil, óbvio que é. A gente é viciado em se apegar, mas você reconhecer esse apego quando ele acontece já é um começo. Até porque se o ego é algo que a gente constrói, o que constrói é impermanente. Sendo impermanente, ele pode mudar. E eu vou parar por aqui. Eu já falei demais e não faz mais sentido, mas o que importa é entender que resistir é inútil.